Eu não sei vocês, mas pra mim a trilha sonora de uma obra é uma das partes mais vitais dela. É ela que deixa os momentos mais memoráveis e que na maioria das vezes dá vida a uma cena. Quem não sentiu a emoção e o hype de Yusei Run com o All Might indo além do 100% dele lá em Boku no Hero? Ou pra citar jogos, aquelas rápidas batidas que aumentavam nossa atenção nos julgamentos de Danganronpa. Nem toda trilha é memorável, mas eu tenho certeza de que se algum momento já te hypou na vida, a trilha dessa tal cena representa ela quase que perfeitamente em forma de som. E o anime, não, a obra que faz isso do jeito mais bem feito na minha opinião é Shingeki no Kyojin. Esse anime, além de ser épico, belo e ter todas as coisas boas que algo possa ter pra mim, tem o que eu considero a melhor trilha sonora de todos os tempos. Tipo, é sério, uma trilha nunca falou tão alto assim comigo. Tem canções que eu ouço e se eu fechar os olhos eu me sinto cavalgando em direção ao Titã, refletindo se realmente valeria a pena morrer daquele jeito. Provavelmente morreria assim. Ela faz o trabalho perfeito de me colocar naquele mundo e me fazer sentir como os personagens de lá. Seja pra me deixar confortável nos momentos felizes, ou me fazer sentir desespero nos momentos de terror, ou até mesmo conseguir me fazer ver as coisas do ponto de vista de um personagem com seu tema. Isso é um exemplo não só do quão bem o roteiro é escrito, mas também do quão boa a trilha é em nos acomodar nesse mundo e passar as mensagens dele. Tudo isso graças a esse deus da composição, Hiroyuki Sawano. Ele já fez trabalhos em várias outras obras, mas a que me fez conhecer ele e a minha favorita é a de Shingeki. Mas não desmerecendo as outras, tudo que esse homem faz me conquista. Ou seja, eu sou um babau, fanboy dele. Eu recomendo verem essas participações dele no canal The First Take, tocando trilhas que não são de Shingeki, pra verem o quão bons são as outras composições dele também. Mas o objetivo desse vídeo não é só falar sobre essas coisas. Enquanto eu ouvia as maravilhosas trilhas de Shingeki, eu ia prestando cada vez mais atenção nas letras, e fiquei mais apaixonado ainda quando eu vi a conexão delas com o plot. Ouvindo e pensando sobre isso, eu decidi fazer esse vídeo, onde eu vou escolher algumas das minhas trilhas favoritas e discutir o paralelo delas com o plot do anime e seus personagens. Eu sinto que vai ser divertido, e também é uma ótima desculpa pra mim poder falar do meu amor por essa trilha. E também rever o anime pela milésima vez pra escrever esse roteiro. Adendo que eu não entendo nada de música tecnicamente. Isso aqui é só um fanboy falando das trilhas favoritas dele e tentando mostrar também o quão boa ela é pra alguém que talvez viu e nem prestou atenção, né? Lembrando também que eu só vou falar das trilhas que tocam de fundo no anime. Eu não vou falar das aberturas porque todo mundo já sabe que elas são maravilhosas. E eu não sou nem um pouco diferente. Esse vídeo vai obviamente ter spoilers, mas somente do anime, né? As temporadas 1, 2 e 3. Eu não vou spoiler o mangá pra quem não leu. Então, sem mais enrolações, vamos discutir a trilha sonora de Shingeki no Kyojin, ou, na minha opinião, a melhor trilha de todas. A primeira trilha que eu quero falar sobre é essa aqui, Yoga of Vogel im Käfig. Pássaros na Gaiola. Eu já vi algumas pessoas dizendo que esse seria o tema do Eren, e eu consigo concordar. Pra mim, ela meio que representa a inocência dele de criança acabando conforme ele encara a realidade do mundo. Ela começa bem calminha e falando de coisas boas, como a natureza e a paz. Ela faz lembrar aquela determinação que a humanidade tinha de fazer progressos fora das muralhas, mas sem se preocupar com muito, né? Porque a vida lá dentro já era uma paz. Até que ela dá uma virada e fica mais sombria, na melodia e na letra também. Ela começa a falar sobre como todos vamos morrer um dia e que isso é inevitável e não tem nada que a gente possa fazer. Talvez como se representasse a tragédia do dia em que os titãs invadiram as muralhas pro Eren. Mas conforme a letra continua, ela mostra também uma revolta, falando que não devemos perder pro destino e que ninguém deve ter sua vida privada de si mesmo, que é algo que representa bem aquele jovem Eren do começo. Depois disso ela continua escalando, ficando mais forte, mais bela. Um exemplo de onde ela toca é na morte da mãe do Eren, que eu tenho certeza que eu choro toda vez por causa do quão perfeita essa música mescla com a cena, sabe? É muito bonita ela, escuta aí e tenta não se emocionar.
Já na segunda temporada ela é sucedida pela You See Big Girl. Eu ainda não sei como esse nome não foi pro tema da Annie. Que começa com uma melodia diferente. Pra mim, ela passa todo esse sentimento de decisão. Um exemplo de onde ela toca é na cena em que o Raina e o Bertholdt se revelam como titãs. Por mais que ter se revelado ali foi uma péssima ideia, a mente despedaçada do Raina se decidiu que ia fazer aquilo ali mesmo. E como eles já estavam sob suspeita, já tinha alguns ali preparados pra atacar, como a Mikasa. Esse início toca tanto pro momento de decisão do Raina, quanto pro do pessoal de contra-atacar, mostrando uma imparcialidade sem vilanizar um dos lados. Ela também representaria soldados arriscando suas vidas pelos seus deveres, mas eu falo disso daqui a pouquinho. E depois dessa melodia ela vai para aquele tom sombrio da Pássaros na Gaiola, só que mais forte e recantada. Ela vai escalando, escalando, e agora tem até um som que parece um alarme alertando do perigo. Até que, como um raio da transformação deles, ela vem naquele tom melancólico, representando a tristeza e a confusão dos dois lados. E ela vai escalando cada vez mais e ficando cada vez mais forte e mais bela. É uma montanha-russa de emoções. É uma das músicas mais épicas e bonitas que eu já ouvi. A cena em si já é incrível, né? E essa trilha deu vida total a ela, velho. Ela saiu andando do meu computador. Hiroyuki Deus! Na terceira temporada, aquela primeira melodia da You See Big Girl que vocês acabaram de escutar é sucedida agora com vocais por essa aqui, a Apple Seed. Que é o tema que toca na transformação do Bertholdt lá na Batalha por Shinganshina. Pra mim, a letra dela coincide com as conclusões que o Bertholdt chegou lá, de que ninguém estava errado, não tinha um lado mal, tava todo mundo lutando pelo que achava ser certo. E por mais que ele percebesse isso, ele não podia fazer nada, porque são todos vítimas da crueldade desse mundo. A única coisa que eles podiam fazer é se agarrar à realidade deles, à verdade deles, né? Eu acho que ela também fala dos soldados que de início estavam ali prontos pra morrer pela causa, mas quando a hora chegou bateu aquele arrependimento de última hora, né? O refrão ali começa com determinação, né? Prontos nós vamos, mas termina com uma dúvida. Devemos deixar tudo acabar aqui mesmo? Eu acho que ela serve pra todo mundo naquela batalha, mas principalmente pros que morreram. Ela representou a coragem deles, mas também o medo humano de morrer que vem na última hora. Até porque não importa quem seja, no fundo, ninguém quer morrer. Aproveitando que estamos falando da Batalha de Shiganshina, vou falar de outra trilha maravilhosa que toca lá, a Before Lights Out, que seria o tema dos soldados contra o Titã Bestial.
que ao meu ver representa o Irving desistindo do sonho dele pra morrer pra tentar conseguir uma chance de vitória. Ela começa com ele pedindo perdão à liberdade e indo com tudo pra retomar a Muralha Maria. Aquela cena de quebrar o coração, já que ele tava a metros de realizar o sonho dele, mas no final ele foi altruísta bastante pra jogar isso fora. A música continua então com a demonstração da devoção do Irving à humanidade. Esse eu deixaria tudo queimar, acho que se refere ao quão longe ele ia para alcançar os peitos da tropa, né? Ele não tinha medo de sacrificar seus soldados se isso significasse um passo à frente para a humanidade. Mas no último passo para descobrir as verdades do mundo, ele teve que sacrificar a si mesmo. A última parte eu diria que é a história lamentando as perdas da batalha. O Irving se foi, mas deixou um legado e um tema épico para trás. Essa próxima eu acho que é a que vocês mais devem conhecer, ainda mais no drop, com o simples nome de Attack on Titan. Ela já começa botando terror, né? Esse começo é usado mais em cenas de tensão, desespero e tal. Tipo na primeira aparição do Titã encouraçado. Enquanto ele vem correndo, tum 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 tum, e os soldados se desesperando lá, na música vai acompanhando esse terror. Até que ela começa a se preparar para a melhor parte, e o drop vem tão forte quanto o soco de um titã. As letras pra mim parece que estão falando do Titã Colossal, ou talvez da própria invasão inteira dos Titãs, né? O drop vem dizendo, aquele é o destruidor ou o criador, vamos lutar até que esse quente vento tire nossas asas. Que faz um pouco de sentido, é como se fosse um soldado reagindo na hora lá. Ela me lembra dos tempos da primeira temporada em que tudo era um mistério e pelo menos eu achava que os Titãs tinham alguma coisa a ver com divindades e pá. Essa música é a representação do hype da primeira temporada pra mim, tanto que ela toca nas duas lutas do Eren contra a Annie, né? O clímax da temporada. E ela é refeita na terceira temporada, agora com diferentes instrumentos e mais letras, e na minha opinião muito mais épica. Se liga só nesse começo. O drop então vem recantado e depois deles os vocais continuam, deixando ainda mais épico. Aqui eu acho que as letras já representam a ansiedade do pessoal principal em finalmente se livrar da ameaça dos titãs, que eles conseguem depois da batalha por gigante, né? E não só descobrir as verdades do mundo, como também fazer contato com ele. Ainda mais nessa parte, né? Estamos indo das pequenas muralhas direto pro mundo. Nossos corações batem com alegria e com medo. E meus colegas letras de mangá sabem muito bem como é que isso tá indo, né?
outra música com um ritmo parecido na trilha que eu gosto é essa aqui, Barricades. Apesar de ser da segunda temporada, vê se essa letra aqui não te lembra uma cena futura. Sim, ela tá falando da última cena da terceira temporada. Parece até que é o Eren falando num tom meio sarcástico, né? Não seria legal se pudéssemos olhar pro mar sem viver com medo? Já que na cena ele era o único que sabia como é que era o outro lado do mar. Não por coincidência, eu acho que ela fala sobre liberdade e o quão longe eles estão dispostos a ir pra conquistá-la. Ela mostra a dúvida, né? Temos que retomá-la, mas será que vale a pena vender nossa alma? No sentido de fazer coisas absurdas pra se tornar livre e no fim se corromper por dentro. Que é o que aconteceu e acontece com uma porrada de personagens no anime. Eu acho que o que resolveria os problemas do mundo de Shingeki é a palavra perdão no dicionário. Por causa do poder dos titãs, começou um ciclo de um oprimindo o outro, e para um lado conseguir ser livre e viver em paz, o outro não pode existir, e vice-versa. E essa música pra mim consegue descrever os sentimentos do pessoal da ilha nessa luta. Ou talvez só os do Eren, né? Quem sabe. Mas, deixando o mundo lá fora de lado e voltando para aqueles dias ignorantes nas muralhas, a próxima música, Call Your Name, representa a perda. A letra é como se fosse a lamentação de alguém que tinha planos de viver com seu amor, mas provavelmente perdeu essa pessoa no dia que os titãs invadiram. His picture on the wall, and it reminds me when she brings me coffee, a smile. I wish I could be with her till my last day. Tanto que ela toca em várias cenas que representam perda, né? Como quando os recrutas decidem entrar pra tropa de exploração mesmo com medo, alguns pra tentar honrar seus companheiros caídos. E no episódio em que eu mais chorei, que é quando eles voltam da expedição que é atacada pela Titã Fêmea, e aí ficam aparecendo os membros daqueles que morreram, achando que eles vão voltar procurando eles. Aparece o pai da Petra lá falando com o Levi, perguntando cadê ela, ela tinha morrido. Eu chorei muito esse dia, eu chorei muito, velho. Eu tive que pausar o episódio de tanto que eu tava chorando. E o refrão vem simplesmente como um grito de tristeza sobre as coisas que não se pode mais mudar. Ela representa bem o real clima daquele mundo, né? Morte pra lá, morte pra cá, vem um desastre desses, tira toda a vontade de viver dos personagens. São esses detalhes até na trilha, cara, que deixam esse mundo muito mais real pra mim e trazem uma imersão perfeita. Seguindo, temos a sucessora da Call Your Name, Call of Silence, que seria o tema da Ymir. Diferente da outra que fala sobre perda, essa fala mais sobre renascimento, no sentido das personagens abandonarem suas máscaras e começarem a viver do jeito que querem. No caso aqui, a Ymir e a Historia, né, já que as duas passaram por isso. A Ymir usou a oportunidade de ter ido para as muralhas para viver do jeito que ela queria, e ainda ajudou a Historia a fazer o mesmo, deixando o nome falso Krista para trás. Eu gosto muito da personagem da Ymir e da mensagem dela. Ela tá sempre ali encorajando a viver por si mesma, pra ser livre, pra não desistir, pois assim você dá a vitória pra quem ou o que te fez sofrer. E ela não só chega a essa conclusão na vida dela, como também ajuda a outra, a Historia, né?
E essa canção é como se fosse desejo dela pro bem da Historia. Até porque ela não força nada. Ela mesma disse que não vai dizer pra Historia como ela tem que viver. Só diz que ela acha melhor. Ela com certeza é um dos meus personagens favoritos. Eu posso ficar admirando ela aqui por horas, o quão eu gosto das mensagens de autocuidado, da história dela. Mas como a gente tá aqui pra falar das músicas, eu vou com certeza deixar pra falar da personagem dela em outro vídeo. Eu prometo. Continuando com a Ymir e a Historia como foco, se essa última aqui representava a Ymir querendo o bem-estar da Historia, essa aqui basicamente é a confissão de amor dela, é a Zero Eclipse. Por mais que ela seja o tema da Historia, novamente as letras são do ponto de vista da Ymir. Começa com ela narrando a vida dela desde os tempos em que ela vagava como titã, até quando elas se conhecem e a Ymir se apaixona, né? As letras também se baseiam naquela discussão que elas têm na segunda temporada, que a Historia estava querendo morrer, mas de um jeito heróico. E o refrão, bem, seria a opinião da Ymir sobre isso. Ela dizendo que a Historia é melhor que isso e que se não tiver desejo de viver, ela perde. E eu concordo total com isso. Por mais que às vezes dê vontade de desistir de tudo, quando você resiste algo bom acontece mais pra frente e fica claro porque vale a pena aguentar. É uma ótima mensagem, que também tem a ver com o arco das duas. Por pior que esteja, você não pode deixar as coisas te vencerem e fazer desistir. Porque com a desistência sempre vem um arrependimento. Não importa se você achar que não vai se arrepender. Quando for tarde demais, só vai ficar pensando como as coisas podiam ter sido diferentes. Por isso eu dedico essa música, esse vídeo, a todos que estiverem com uma Historia na vida. Não só vocês, mas para as pessoas próximas de mim também. E até para mim mesmo. Vocês são maiores do que te fazem sofrer, e desistir nunca pode ser uma opção. Já que a gente veio pra esse mundo, vamos fazer bastante para ele se lembrar da gente. Não seja como a antiga Historia que usava a máscara de Cristo para tentar ser útil pros outros. Bota sua cara e viva de um jeito que esteja bem consigo mesmo. Porque no final do dia é isso que vai mais importar para você, né? E lembre-se. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que você tenha curtido relembrar o anime, relembrar as músicas. Lembrando que eu não sou nenhum expert de Shingeki, não sei tudo. Só sou um cara que ama muito essa obra e queria fazer um vídeo sobre. Coloca aí embaixo as suas músicas favoritas, que não tava aí no vídeo, ou que tava, seus momentos. Coloca aí embaixo, vamos discutir. E, de novo, muito obrigado, fiquem bem e até o próximo vídeo.